Olá, olá! Muito bem-vindas e bem-vindos aqui à quarta análise de perfil de LinkedIn, portanto é a penúltima. Desta vez escolhi um perfil de uma pessoa que não só já fez uma transição de carreira, como quer continuar a transitar de carreira para uma área em específico. Hoje, como não tenho um segundo ecrã onde eu possa ver as minhas notas, vocês vão ver-me aqui a consultar o telemóvel, onde de facto tenho as notas com as perguntas colocadas e assim para poder pronto, dar o máximo de informação possível. Portanto, vou só aqui dar um bocadinho de contexto sobre este perfil, ok? Aquilo que tinha no formulário é que a intenção é mudar de carreira para a área de RH, na área de L&D Analytics. Neste momento não me estou a recordar exatamente o que é que L&D significa e não fui procurar, mas também não interessa. Ou então People Analytics no mercado nórdico, Estados Unidos e UK, manter o nível de rendimento de 60 mil ao ano e ter um trabalho 100% remoto. Pronto. Para contexto também, esta pessoa, este perfil, já tinha mudado internamente de carreira de geologia de petróleo para procurement, mas pronto, ela queria continuar a mudar até chegar realmente à área de RH Analytics. Portanto, neste momento, vamos olhar primeiro àqueles básicos, não é? Recordar um bocadinho o básico de um bom perfil de LinkedIn. Vamos começar aqui pelo URL. Só tem o nome, ou seja, os dois nomes e o apelido. Eu, sinceramente, a menos que, Sofia, queiras que te chamem constantemente Sofia Alexandra, eu não sinto necessidade de ter, pelo menos no URL. Aqui eu percebo que é uma questão de distinção, porque Sofia Silva realmente é um nome bastante comum, mas talvez aqui eu tirava um dos nomes, o que tu preferires, ou seja, o que as pessoas utilizam menos, e acrescentaria então a área que tu pretendes, ok? Os perfis de transição de carreira são sempre um bocadinho mais desafiantes, efetivamente. Não só porque às vezes é um bocado difícil de explicar o porquê é que, ou seja, porque é que as pessoas vão de acreditar que nós, com toda a experiência que temos noutra área, devemos ir para uma área nova. Às vezes é um bocado difícil de justificar, mas a verdade é que, à primeira impressão, nada aqui no teu perfil diz-me que tu tens intenções de ir para RH Analytics. Então, eu sei que tu colocaste aqui uma pergunta, deixa-me só ver onde é que está, que é como é que eu posso promover a minha vontade de mudança de carreira para RH Analytics, já que apenas recebo propostas para a área de procurement na área industrial ou financeira. Pronto, e depois a segunda pergunta é: e como posso promover-me para cargos mais sénior para manter o rendimento? Há aqui várias questões que nós temos de acautelar. Normalmente, quando se muda de carreira, naturalmente vai-se para um perfil mais júnior. É um pouco difícil com a experiência toda que tens, a menos que sejam áreas muito similares, o que tu aqui já tens alguma, mas já vamos aí, mas tu já tens aqui alguma experiência que te pode ajudar a não ir para um cargo super, super júnior. Contudo, porém, possivelmente não irás para um cargo sénior, o que pode significar efetivamente um menor rendimento anual, pelo menos durante 1 ou 2 anos. Mas às vezes é aquilo que eu costumo dizer: é 2 passos para trás para ganhar impulso para saltar para a frente. Portanto, se é realmente um objetivo teu ir para RH Analytics, então se calhar às vezes o preço a pagar é efetivamente ou não estar 100% remota, ou não teres o salário que pretendes. Às vezes pode efetivamente acontecer conseguires o melhor de todos os mundos, mas eu gosto sempre de trazer aqui um bocado uma dose mais de realismo, porque nós temos que trabalhar com o mercado como ele é, ok? E com o nosso perfil como, pronto, se foi tornando. Portanto, voltando aqui aos básicos, se queres RH Analytics, e se estás a pensar ir para o mercado estrangeiro, então Sofia, Alexandra, HR, Analytics, ou Sofia, Silva, pronto, o que seja, mas colocares a área que tu procuras aqui, ok? Na tua headline não há absolutamente nada que me indique que tu queres ou que tu estás pronto, a ir nessa direção do HR Analytics. Portanto,
o que é que eu faria? Eu até tinha, porque para esta análise eu tive mesmo de estudar mais um bocado, e então fiz aqui umas notas. Porquê? Porque na verdade, lá está, obviamente, o algoritmo do LinkedIn vai indicar o teu perfil para procurement, se é a primeira coisa que tens aqui, não é? Naturalmente é isso que vai acontecer. Portanto, como é que nós equilibramos aqui a questão de a área onde tu ainda não trabalhas, mas para a qual queres trabalhar, e a área onde tu já és especialista e onde pode fazer ou não sentido para ti continuar, porque isto depois depende muito dos objetivos. Se neste momento te obrigarem a fazer trabalho presencial, será que tu não vais procurar, mesmo dentro da tua área, não vais priorizar procurar algo na qual já tens experiência, mas 100% remoto ou 80% remoto? Portanto, tudo isto são questões que nós temos que colocar, que é qual é que é a quantidade de foco que queres colocar na transição de carreira para começares a receber propostas nesse sentido e qual é que é a quantidade de foco que queres manter na tua experiência atual para garantir aqui alguma segurança caso tenhas de mudar, porque aquilo que priorizas é o trabalho remoto. Pronto. Eu não vou saber dar-te a melhor indicação para ti, porque eu não sei a resposta a estas perguntas, ok? Portanto, aquilo que eu diria é: de que forma é que tu consegues unir a experiência que tens e mostrar que vais na direção daquilo que tu queres, não é? Porque tu já tens, ok, experiência em Analytics e tu aqui tens realmente aqui uma certa experiência a nível de HR, mesmo sendo só 11 meses, mas está aqui tão escondidinha que eu não tenho a certeza se, ou seja, se é algo que tu queres, porque além de ser pouco, tu não expandiste muito a tua experiência aqui. Portanto, voltando aqui acima, eu reformularia o headline de forma a focar-se mais em tudo o que esteja relacionado com People Analytics, Analytics, HR, porque tu tens experiência aqui, efetivamente. Portanto, não vais estar a mentir. Ou então podes ir por outra via, que é, em vez de teres aqui só keywords a dizer isto, aquilo, keywords identitárias daquilo que tu fazes, podes dizer I help companies do e pões qual é que é o foco que queres dar a nível de HR, ok? Vou olhar aqui às minhas notas um bocadinho também. Então, neste momento o teu perfil, o que está a vender é que tu és uma especialista em procurement que tens interesse em HR, mas nem se vende aqui, nem se vende aqui. Ou melhor, já começa um bocadinho aqui, mas está muito escondido, percebes? E a vantagem de um perfil multipotencial, de várias transições de carreira, é que tu podes ter um perfil mesmo único, mas tu tens que aprender a direcionar o foco. Portanto, se a tua vontade é mesmo fazer esta transição de carreira, essa informação tem de estar primeiro. E tens de te assumir já como HR Analytics Professional with a background in geostatistics, 15 years of experience analyzing complex data workflows, ou seja, colocar a parte de seres um HR Analytics Professional com este background. Tu falas muito em data focus, portanto, tu já tens um perfil muito forte na parte de Analytics, que não é muito fácil ter quando as pessoas começam na área de recursos humanos, porque já é um perfil muito mais técnico, com muito mais tecnologia envolvida. E então acho que isso pode ser utilizado a teu favor, mas tu vais ter de reformular tudo isto. Porque repara, top skills, aparece procurement. Claro que as pessoas vão entrar em contacto contigo à procura de profissionais de procurement, porque visto de fora, é isso que tu estás a vender. Então temos que reverter aqui um bocadinho o foco. O teu foco principal deve ser a direção para a qual queres ir.
sem andar a enganar as pessoas sobre a tua experiência, dizes tens o background em tal, 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 tal. Exatamente o que tens aqui, nem precisas de mudar imenso. Podes explicar um pouco mais o que é que estás a fazer, que formações estás a fazer, qual é que é o caminho para onde estás a seguir, mas em vez de dizeres looking to apply, blá blá blá, in purpose-driven environments, ou seja, em vez de dizeres o que é que tu estás à procura de fazer, quais é que são as tuas vontades e os teus objetivos, mostra como é que tu és uma solução para as empresas que procuram um HR Analytics com o teu tipo de experiência. Isto vai exigir aqui pensar um bocadinho, fazer um zoom out em tudo e perceber como é que tu podes utilizar tudo isto para te ajudar. E não para dizeres, estou à procura disto, alguém que me deu uma oportunidade. Não. Eu, por ter este perfil tão específico, tão especializado em data, em empresas que são conhecidas e reconhecidas no mercado, e por estar a fazer este movimento para outra área e até ter esta experiência aqui, não é? Eu sou o perfil perfeito para vocês. Mas tu tens que ser mesmo clara sobre isto, ok? Tens de ser clara aqui, tens de ser clara aqui, tens de aproveitar este espaço lá está, este header para colocar mais informação. HR Analytics ou I help companies do whatever through HR Analytics. Se quiseres manter o procurement, ok? Data governance, pronto, o que seja. Mas se isto já não importa para aquilo que tu queres fazer, remove. Não incluas. Mete tudo aquilo que é relevante para a área para a qual tu queres direcionar-te. Portanto, vamos ter que reformular isto tudo, naturalmente, porque realmente o teu perfil vende muito isso. Voltando aqui um bocadinho aos básicos. Precisamos trabalhar nesta fotografia. Está super, super, super contrastada, não está super profissional, parece que tiraste aqui, pronto, uma festa. Vamos arranjar aqui uma fotografia mais profissional, mais focada, virada em frente, mais HR, não é? E não tanto... Lá está, porque não quer dizer que tu não tenhas, que isto vá ser um impedimento, não é? Mas quando tu queres ter credibilidade numa área na qual ainda não tens muita experiência, tu tens que ter todas as tuas cartas a trabalhar para ti e não contra ti, ok? Porque se calhar as pessoas mais facilmente procuram-te assim e ignoram o facto da fotografia não estar tão profissional, porque toda a tua experiência que tens aqui é uma experiência interessante para quem procura este tipo de perfil, não é? Portanto, vamos reformular aqui um bocadinho, vamos mudar o foco, não é? Sem mentir, mantendo, lá está, esta questão do background, mas olha, aqui no background eu nem sequer ponho a Geostatistics primeiro, a não ser que seja relevante para a tua formação, a tua direção, que eu não tenho a certeza porque eu não estou familiarizada com a profissão específica de HR Analytics. Não sei até que ponto é que isto é útil. Se for útil, muito bem, mantém. Se isto for mais forte, coloca primeiro, ok? Mas lá está. Mostra mais como é que tu, não é o que tu és e o que tu procuras, mas como é que tu resolves os problemas das empresas. Quem procura um HR Analytics está à procura de resolver que tipo de problemas. E é isso que tu tens de focar. É fazer aqui um reverse engineering, não é? E focar como é que tu vais ser a resposta a esses problemas. A solução, neste caso. Depois, fazes vários reposts de coisas que te interessam e de formações que tu fizeste, mas nada disto, se bem, aqui talvez um bocadinho mais de HR, mas está muito virado para a gestão de projetos, muito virado para a gestão de projetos. Faz aqui alguns posts. Ok, até tenho interesse em perceber o que tens aqui. Ok, já fazes alguns posts mais sobre talvez HR, não é? Recursos humanos.
Então, então eu sei que tu tinhas aqui uma pergunta. Deixa-me só verificar novamente. Ok, não era sobre posts em específico, mas aquilo que eu sugiro é que de facto, lá está, quando não temos muita experiência dentro da área em que queremos seguir, nós podemos mostrar o nosso conhecimento, a nossa forma de pensar através de posts. Portanto, tu aqui começaste com uma direção interessante, porque lá está, falas do recrutamento, de como é que não é, mas estás a falar aqui para pessoas que precisam de saber como otimizar o CV para o algoritmo ou para a função, não é? Pronto, estou a pegar aqui numa coisa. Não estás a falar para pessoas que precisam da tua função na empresa delas. E é para essas pessoas que tu tens de falar. Não é, a não ser que queiras ser consultora, a não ser que queiras ter um próprio negócio onde tu ajudas as pessoas, lá está, a conseguirem empregos, não é? Tu tens de falar todas as tuas. Vá, não é todas, obviamente isto tens liberdade, mas uma boa forma de conseguirmos aqui. Desculpa, tive de interromper porque eu não estava a aparecer aqui. Uma boa forma de tu pegares aqui, mostrares que és uma solução para as empresas, é efetivamente falar sobre isso. Tu aqui estás a apresentar um problema que os candidatos têm, não é? Apesar de, lá está, tens aqui uma parte que pode ser interpretada como para as empresas, uma reflexão para as empresas. A verdade é que isto parece mais virado para, de facto, os candidatos. Voltando aqui, portanto, vou só espreitar aqui as tuas publicações e agora vamos ver aqui a tua experiência. Lá está, tu aqui nas skills, é natural que as pessoas vão ter contigo pela área em que tu estás, porque todo o teu LinkedIn mostra isso. Mesmo aqui na tua experiência, ainda que a part-time de HR Digital Transformation and People Strategy Partner, que é talvez a experiência mais direcionada para HR Analytics, tu tens teamwork, design thinking, nem sei o que é que te traz mais, deixa-me cá ver. Ou seja, não tens nada relacionado com HR, percebes? Então, e depois tens aqui só, lá está, o que é que tu fizeste. Não mostras um especial interesse nesta área. Portanto, obviamente o teu perfil está otimizado para a área que tu não queres. Então, temos mesmo que reformular isto. O que é que eu posso dizer? Sinto falta, tendo em conta que é um perfil muito de procurement, de data e etc., eu não vejo métricas aqui. Eu não vejo percentagens, não vejo números, não vejo quantos assets é que tu fizeste, quantas equipas ou quantas pessoas geriste em equipas, ou com quantas pessoas é que trabalhaste, ou com quantos clientes trabalhaste. Ou seja, para um perfil tão virado para data e que tu queres efetivamente manter o interesse em analytics, eu não vejo analytics aqui. Portanto, vamos lembrar aqui um bocadinho as boas práticas, não é? Que são boas práticas, são recomendações, não tem de ser sempre assim, ok? Mas usar verbos de ação, usar números sempre e onde possível, porque torna tudo mais objetivo. E, tendo em conta o perfil que tu tens e para onde tu queres seguir, eu ainda acrescentava contexto, focus areas, skills além do que tens aqui. Aliás, eu posso dar aqui um exemplo. No caso do meu perfil, posso-te mostrar uma forma que tu podes adotar, não tem de ser exatamente assim, isto foi a forma que eu encontrei que gosto mais, mas tu podes encontrar algo que te faça mais sentido. Também podes acrescentar serviços, ou seja, podes acrescentar serviços daquilo que tu já fazes,
mas acima de tudo os primeiros serviços que devem aparecer devem estar relacionados com a parte de HR. Mas, por exemplo, vou colocar aqui uma empresa mais que faça mais sentido para mostrar como exemplo. Por exemplo, aqui, onde eu tenho à semelhança do teu perfil, comecei com uma função, evolui para outra, não é? Aqui dei contexto. E aqui foi onde eu mostrei que tinha mais experiência com pessoas, com equipas, ajudar a trabalhar a cultura, etc, etc. Mostrei as responsabilidades, eu até nem sequer utilizei muito números nem nada, mas depois foquei aqui soft skills, que é importante para HR, hard skills também. Peguei aqui num growth moment, não é? Que acabou por. Lá está, é informação que acrescenta para a direção que eu queria seguir, não é? E depois nas skills temos coisas relacionadas com efetivamente a função, não é? Comunicação, team building, talent acquisition, onboarding, interviewing and selection, new hire training, tudo isto foram coisas que eu fiz. Portanto, se tu tens algum tipo de experiência assim, ela deve vir o mais prioritário possível, ok? Portanto, voltando aqui ao teu perfil, lá está, quanto mais informação tu conseguires dar, tu tens muito espaço, podes acrescentar mais keywords relacionadas com HR ou com data ou com analytics, mas manter sempre aqui um foco mais objetivo, com métricas. Depois, temos aqui isto, que não... Pronto, ok, tudo bem, não é assim tão relevante para a direção que tu queres ir, mas é o teu background, está tudo bem. Mas nas licenses and certifications, tu tens aqui muita... Ou seja, não tens muita coisa, tens aqui, mas tinhas muito mais coisas nos teus posts, mas está tudo relacionado com a gestão de projeto. Ou gestão de equipa, mas não tens aqui tantas certificações relacionadas com a área que tu queres seguir. A mesma coisa para as skills. Está tudo direcionado, não é? Aqui para o que efetivamente as pessoas procuram-te a nível de perfil. Por isso é que tens esses contactos. Ou seja, tu sabes otimizar um perfil, mas estás a otimizar para a função que tu não queres. Então vamos ter que, novamente, correndo o risco de me repetir 500 vezes, rever isto. A nível dos cursos, lá está muito focado em Agile, o que é bom, porque Analytics precisa disso, não é? Definir objetivos e resultados, novamente, Analytics, focado muito em Analytics, mas e se não tens nenhum curso focado mais na parte de Talent Acquisition, gerir pessoas, etc., faz e coloca aqui para aparecer em primeiro. Depois, faltam-te aqui recomendações. Podia ser interessante contactar as pessoas com quem trabalhaste, especialmente nesta fase, para te fazerem recomendações focadas nesta parte de RH. Portanto, pode ser interessante. Tu aqui podes expandir tão bem, porque isto é super importante. Tu podes conseguir dar muito mais contexto sobre o teu trabalho e a importância do teu trabalho e como é que isto, não é? Esta tua experiência pode mostrar que tu és a solução para pessoas que procuram, novamente, perfis em HR Analytics. Mas sim, basicamente, a nível do perfil, temos mesmo que revirar isto. O que é que eu te posso sugerir? Deixa-me só olhar para aqui. Como eu te estava a dizer, pegar nos serviços, não é? E colocar. É uma forma de tu teres o perfil um bocadinho mais otimizado, ok? Para aquilo que tu queres. Podes ter uma secção de featured, ou seja, o que é que eu diria? No teu caso, começaria a criar publicações de LinkedIn focadas em HR Analytics, nesse tipo de conteúdo, para empresas, mostrando
problemas que as empresas podem ter por não terem perfis desses, ou erros que podem cometer nessa área, e pegaria nesses posts e colocava, como featured, que é para as pessoas lerem isso primeiro. Se tiveres um Substack, se escreveres um artigo para, sei lá, uma publicação online sobre o tema, coloca aqui. Ou seja, a forma que tu tens de dar a volta ao facto de não teres experiência específica em HR Analytics, mas teres experiência com competências transferíveis, é de facto mostrar que tens o conhecimento e que és um perfil que pensa além disso. Podes efetivamente também fazer um post em que tu juntas toda a tua experiência, não é? E mostras como é que toda esta experiência faz com que tu sejas um perfil indicado de HR Analytics. Mas só tu poderás digerir a tua própria informação e direcionar para essa função, não é? Que mais é que poderias ter? Lá está, se tiveres um portfólio de trabalhos ou de estudos ou de projetos que faças em contexto de curso, também é um bom sítio para colocares aqui. E no teu caso, normalmente perfis que é basicamente uma carreira em portfólio, não é? Porque vais tendo várias funções ao longo da tua vida. Aquilo que eu faria é mesmo ou um Notion, ou um portfólio, ou um site. Hoje em dia já se consegue fazer isso rápido e barato, onde tu explicas como tudo se conjuga para a função que tu queres. Dá-te mais credibilidade, profissionaliza um bocadinho o teu perfil, e ajuda-te efetivamente a ir na direção que tu queres. Estava a ver se conseguia dar-te mais exemplos, mas neste momento não estou. Talvez se tu tiveres interesse em causas, mas não sei se seria uma questão. Tu de facto vais fazendo muita formação, que é bom. Ok, tens aqui. Ok, tu até tens aqui posts sobre isso, mas por exemplo, tu falas muito uma área que sempre fascinou foi de recursos humanos. Então lá está, só mostras uma curiosidade. Não mostras que tu sabes do que é que estás a falar. Porque tu provavelmente sabes do que é que estás a falar. Se tirasses isto, lá está, mostravas um bocadinho de mais foco nessa área. E é tudo uma questão de percepção, eu sei. Vale o que vale. Isso não minimiza o teu conhecimento. Mas a forma como nós mostramos o nosso conhecimento pode mostrar mais ou menos autoridade consoante aquilo que nós dizemos e a confiança com que dizemos as coisas. Então, eu apostaria em mais publicações. Podes mesmo escrever artigos no LinkedIn, tentar oferecer-te para escrever artigos para publicações online, e de alguma forma isso tentar dar-te um bocadinho mais credibilidade. Mas de facto, trabalhar mais esta parte. Tudo aqui, imagina, na tua experiência, prioriza sempre tudo o que seja data, analytics, coordenação de pessoas, etc, etc, para mostrar keywords e competências transferíveis para a área de HR Analytics. Mas é um pouco isto. Tens mesmo de virar isto ao contrário para ser mais direcionado para aquilo que queres. Pois, tinha aqui nas minhas notas também, se tu puderes criar projetos relacionados com People Analytics, lá está num portfólio, seja tipo dashboards, eu tenho aqui as notas, dashboards de turnover, absenteeismo, engagement, pronto, tudo o que tu puderes, não é? Mostrar, mesmo que seja fictício ou assim, podes criar qualquer coisa no Lovable que ajude a nível de People Analytics e colocar na secção de Featured. Lá está, tu podes tornar o teu perfil muito mais interessante pelo teu background do que ser um perfil mais vulnerável por causa do teu background. Não, o teu background já é bastante forte e pode ser, lá está, um trampolim para ires para a área que tu queres.
Deixa-me só ver aqui um bocado mais as minhas notas. Pronto, é um bocado isso. Agora, tens de ter sempre em consideração que, efetivamente, podes perder um bocado de rendimento inicialmente, ok? Portanto, conforme o que te fizer sentido, não é? A nível profissional, o que eu diria é, efetivamente, toma uma decisão e se tiveres alguma dúvida, podes sempre entrar em contacto, porque realmente há aqui coisas que eu não vou poder ajudar sem ter mais informações sobre os teus objetivos, ok? Portanto, espero que tenha sido útil, que não tenha sido muito confuso. De facto, tens mesmo que reformular aqui para trazer mais keywords relacionado com a parte de RH, People Analytics, etc. E terás efetivamente de fazer isto de uma forma mais clara sobre como tu és a solução para quem procura um perfil em HR Analytics, ok? Neste momento, tu mostras que és uma solução para quem procura procurement. Portanto, tu já sabes, efetivamente, até ter aqui algumas coisas otimizadas, mas de facto ainda não está ideal. Portanto, números, verbos de ação, mais contexto, focar nas competências transferíveis, focar na direção que queres seguir e criar conteúdo que mostre o teu conhecimento e a tua expertise, não é? Portanto, espero que isto tenha sido útil. Não vai ser fácil, ok? Não vou dizer que vai ser fácil, mas acho que fazendo um zoom out, acho que vais conseguir relacionar os pontos, não é? Isso também é o trabalho dos analytics, não é? E vais conseguir unir os pontos e criar aqui uma espécie de. Não é bem um storytelling, mas é contares a tua história profissional de forma a que os pontos se vão unindo de forma a fazer sentido para aquilo que tu queres fazer. Ok? E pronto, se tiveres alguma dúvida, podes deixar nos comentários e eu tentarei ajudar da melhor forma possível. Ok? Até à próxima análise, que será a última, e pronto, vemo-nos na próxima semana.